Vamos revisar os princípios vistos nos 2 últimos episódios. Vamos, por favor, slide 1. Slide 2. Bruna. Então, o resumo dos princípios, esse slide aqui é o do primeiro episódio, certo? Que existe um Deus e fomos criados por Ele. O Criador é soberano sobre a sua criação. O Criador se revelou através da Bíblia, que vai ser usada como fonte aqui em todo o podcast. O que levou Deus a nos criar foi o amor. Fomos criados para Jesus, o Deus Filho, certo? E fomos criados, o grande dilema entre criar seres com livre vontade ou programados. E Deus escolheu nos criar com livre vontade e responsabilidade sobre as nossas decisões. Agora, o resumo dos princípios do segundo episódio, papai? Exatamente. Pode passar slide 3. Que temos duas, o que a gente conseguiu entender no segundo episódio, é que temos 2 dimensões, certo? Os céus e a terra, os céus representando a dimensão espiritual e a terra representando a dimensão material. Certo? A dimensão superior, a dimensão espiritual envolve a inferior, governa, E... Faltou aí o Criador infinito em relação à grandeza do Criador. Foi o que a gente viu no último episódio, mas não tem problema não. Foi isso aí mesmo. O invisível governa e o Criador é importante. É infinito em relação a nós. Certo? Então é o seguinte, nós não acabamos nem de ver tudo sobre o Criador, não. A minha ideia aqui é primeiro, existe um Criador, vimos o que implica dizer que existe um Criador, certo? Que é todos aqueles princípios lá, nós somos inferiores a ele, tudo aquilo. Mas a gente tem outros aspectos de Deus que nós vamos estudar ainda, as manifestações, a trindade, tudo isso aí, como é que funciona. Só o que a gente sabe agora é que existe um Criador e que eu tentei mostrar a grandeza dele no episódio anterior. Tá? E o que nós vimos também foi que nós somos limitados. Tá? Nós não podemos tentar entender essa esfera superior apenas usando nosso cérebro, nosso intelecto, nossa inteligência. Nós precisamos entender que só estamos estudando ainda a dimensão espiritual, certo? Tá bem lá em Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente não chegou nem no ir à terra ainda. A gente só está no princípio criou Deus os céus. Só está na dimensão espiritual. Verdade. Tá? Então, assim, 1 Coríntios 2,14, Bruninha, leia. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Certo? Ou seja, a gente não consegue entender as coisas dessa dimensão superior, porque elas se discernem espiritualmente. Somos limitados, é isso que a gente quer deixar como primeiro princípio, assim, primeira regra, somos limitados. Então, se a gente não consegue entender com os nossos próprios esforços, existe uma forma de entender? Existe. Exatamente isso que a gente vai falar agora, que foi uma coisa que também não foi falada no episódio anterior, certo? A gente só disse que era difícil, que a gente era limitado, mas como entender, Eu achei propício trazer esse tema hoje. Nós entendemos apenas recebendo ajuda do alto, ajuda do céu, certo? E como receber essa ajuda? Lá em Efésios 1:15-19, explica como. Certo. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Exatamente. Ufa, complicado, Mas o que é que esse versículo diz aí? Primeira coisa que ele diz,
que o apóstolo está orando pelos crentes de Efésios. Quem é o apóstolo? Apóstolo Paulo. Certo? Está orando pelos crentes de Efésios para que Deus possa dar espírito de sabedoria e revelação a eles. Certo? Ou seja, quem dá essa revelação é o Senhor Jesus, é Deus, através do Espírito Santo. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o que nós precisamos saber é, nós somos limitados, não podemos aprender com o nosso próprio intelecto, certo? Precisamos de ajuda do alto e essa ajuda vem através de oração. O apóstolo pede a Deus para que revele-se aos crentes de Efésio, para que eles possam compreender e os olhos do entendimento deles, os olhos, na versão que Bruninha leu aí, os olhos do coração, certo? Se abram para essas verdades. Tem uma frase atribuída ao Dr. Martin Lloyd-Jones que diz assim: a igreja é o único lugar onde o doutor pode ser ensinado pelo analfabeto, certo? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não são... não é necessário capacidade intelectual para compreender e entender. É necessário revelação do Espírito, revelação vinda do alto, certo? É por isso que você vê muitas vezes um executivo que está lá no arranha-céu, na maior cidade do mundo, na maior metrópole, e o cara abre uma Bíblia e lê e não consegue entender nada, não entender nada. E você vê um agricultorzinho, às vezes humilde, lá no interior, no sertão, passou o dia no roçado, chega de noite, vai lá ler a Bíblia e Deus revela as verdades daquele texto para ele e ele consegue compreender. Tá? Então isso é algo espiritual, não é entendimento intelectual. Leia aí Mateus 11, 25. Certo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Certo, mas